todos, tudo bem? Hoje eu vou sugerir, uma proposta de aula utilizando o gênero textual poema. Então, essa atividade ela é proposta para os alunos do quinto ano do ensino fundamental 1. Quais são os objetivos? Reconhecer o gênero textual poema em suas diversas formas, através de seu estilo, conteúdo temático, de escritura. Esse item aqui é de suma importância. Por quê? É interessante que o aluno, desde cedo, já saiba reconhecer o estilo, conteúdo temático e a estrutura do texto, para que ele possa identificar a intencionalidade daquele texto. Além disso, o aluno também irá identificar os efeitos de sentido das palavras e a importância das rimas no poema, apresentando alguns poetas do Nordeste. O aluno também, em seguida, irá produzir um poema, depois irá ler o poema produzido em sala de aula para os colegas e, em seguida, todos irão construir um mural de poemas, com a ajuda da professora. Então, uma das competências da BNCC, bem interessante, é a que diz: ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação em mídias, com compreensão e autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. Então, quando o aluno desenvolve essas competências, fica muito mais fácil para ele identificar a intencionalidade daquele texto, ou seja, o objetivo daquele texto, qual a proposta daquele texto naquele momento. Então, assim, de acordo com a Base Nacional Comum do Ensino Fundamental, é no ensino fundamental dos anos iniciais que há o aprofundamento com as experiências com a língua oral e escrita, que já tinham sido iniciadas na família e na educação infantil. Então, quando o aluno chega na escola, principalmente no ensino fundamental 1, ele já passou por um convívio com a família e na educação infantil também. Então, esse aluno, ele deve aprofundar o que aprendeu com a família e com a educação infantil. Por quê? Principalmente o aluno do quinto ano, porque é um aluno de transição, é um aluno que vai deixar o ensino fundamental 1 e vai para o sexto ano. É um aluno também que vai fazer a prova do SAEB, Então, é de suma importância que o alunado no quinto ano, ele já saiba diferenciar um gênero textual do outro e entender quais são os objetivos, a intencionalidade de cada gênero textual. Então, de acordo com os PCNs, os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, que caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero constitutiva do texto precisa ser tomada como objeto de ensino. Então, é interessante que o aluno saiba diferenciar um poema de uma fábula, de uma lenda, de uma história em quadrinhos. Porque se ele não souber quais são as características de cada gênero textual, ele não vai entender qual é o objetivo daquele gênero textual que está diante dele. Então, vem a pergunta: o que é poema? É interessante que o professor explique ao aluno o que é poema e o que é poesia, porque há uma diferença entre poema e entre poesia. Então, segundo o livro da Olimpíadas de Língua Portuguesa, quando falamos em poema, estamos tratando da obra, do próprio texto. Na poesia, tratamos da arte, da habilidade de tornar algo poético. Então, para ser poema, é aquilo que está escrito. A poesia ela pode estar no muro, ela pode estar numa música. A poesia ela pode estar em qualquer lugar. Já o poema, ele deve estar escrito no próprio texto. Então, e depois vem a pergunta: para que serve o poema? O professor deve fazer esses questionamentos ao alunado no quinto ano do ensino fundamental 1 para que ele comece a se questionar, a ter a criticidade e entender. Então, assim, já foi explicado a ele o que é poema e o que é poesia.
Agora, o professor pergunta, para que serve o poema? Então, assim, é esperado que o aluno diga que o poema ele sirva para expressar sentimentos, para expressar emoções. E, em seguida, o professor vai explicar que todo poema possui versos, estrofes, rimas e ritmos. Aqui, com essas, para ser um poema é necessário que tenha, para ser um poema é necessário que exista no texto um verso, estrofes, rimas e ritmo. E que um poema ele se difere de uma história em quadrinhos. Por quê? Na história em quadrinho não vai ter versos, estrofes, rimas e ritmo. Na história em quadrinho vai ter o quê? Personagens falando, vai ter o balão de diálogo e onomatopeias, características próprias daquele gênero textual. No poema, não. No poema vai ter versos, estrofes, rimas e ritmo. É interessante também que o professor ele procure despertar no aluno o interesse, né, a curiosidade de entender o título. Então, assim, que mostre a relação entre o título e o conteúdo do poema. Aqui nós temos o poema Bambina, de Adriana. Então, aqui, Bambina era uma bolinha bela e bem bolada, mas batia muito forte nas mãos da meninada. Essa bola tão sapeca bate, bate sem parar. Bate no bule e na boneca e não para de brincar. Nesse poema, há imagem. É interessante também que o professor pergunte ao aluno se a imagem que está ali com o poema tem a ver com o que foi escrito, se o título Bambina tem a ver com o assunto tratado, com o conteúdo tratado no poema, para que o aluno faça o link e entenda que nada é por um acaso. Tudo está ali de acordo com o que consta no poema. Então, em seguida, o professor deve explicar o que é verso. Então, verso é cada linha do poema. Então, aqui, nós temos quantos versos? 1, 2, 3, 4. Na primeira estrofe, nós temos 4 versos. Então, pergunta isso para o alunado. A criança no 5º ano ela é muito esperta, ela é muito ativa, ela vai gritar, ela vai dizer, eu sei quantos tem. E assim vai despertando de forma lúdica o interesse dessas crianças em entender as características do gênero textual poema. Então, já que já foi ensinado o que é verso, agora o professor vai ensinar o que é uma estrofe. Então, estrofe é um conjunto de versos. Então, o professor coloca ou utiliza o mesmo poema ou pode colocar um outro poema e mostra o que são estrofes. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 estrofes. Então, estrofes, o que é uma estrofe? Estrofe é um conjunto de versos. Então, na primeira estrofe nós temos quantos versos? 4 versos. Na segunda estrofe nós temos quantos versos? 4 versos. Na terceira estrofe nós temos quantos versos? 4 versos. Então, é importante que a criança entenda o que é verso e o que é estrofe, para que não haja confusão. E as rimas? O que são rimas? Rimas são palavras que rimam com outras. Então, criança quer sorrir, criança quer falar, criança quer ouvir, criança quer calar. Então, aqui na setinha azul, nós temos sorrir combinando com ouvir, com a mesma terminação. Nós temos aqui também falar rimando na segunda, perdão. Aqui na segunda setinha, a roxinha, nós temos falar rimando com calar. Então, é necessário mostrar ao aluno que o final de cada palavra está rimando com o verso posterior, certo? Os efeitos de sentidos da palavra. É importante também começar a fazer perguntas dos meninos. Mas o que significa sorrir, falar, ouvir, cantar? Que sentido vocês dão a cada uma dessas palavras presentes no poema?
Eles adoram esse tipo de coisa. Muitos vão ver assim, a professora sorria, dá risada. Eles vão também citar outros sinônimos referentes às palavras. É bem interessante. É importante também explicar ao aluno que existe também outros tipos de poemas, como o poema concreto, né? Que é um poema que adquire uma forma visual. Aqui nós temos 2 poemas concretos, né? Sobre boa música e coração bom e bom coração. Então, é pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Então, aqui, essa poesia se transformou em uma nota musical. Já o poema concreto Coração Bom e Bom Coração, se transformou em um coração. Então, cuidemos para que, além de um coração bom, tenhamos também um bom coração, né? Então, assim, o aluno vai entender que o poema, ele não está somente na forma de versos, estrofes, certo? Ele também irá encontrar um poema concreto, um poema visual, que vai se transformar ou em nota musical, ou em um coração, ou uma xícara, ou um cachimbo. Vai depender da criatividade do autor na hora que está construindo o poema concreto. Então, depois de o aluno entender quais são as características do poema, o que são versos, estrofes, rimas, o ritmo também que está ali ligado com a rima, é a hora também do professor explicar que existem vários poetas no Nordeste. Eu falo Nordeste porque nós estamos aqui no Nordeste, então se você está na região sul, você vai explorar os poetas da sua região. Por quê? Aqui no Nordeste existem muitos poetas nordestinos bastante interessantes, mas não são trabalhados em sala de aula. Então aqui nós temos Braulio Bessa e o Patativa da Saré, com 2 poemas bem interessantes. Então, a força do professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando o giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Que todo mundo tenha fé e que acredite, né, na força do professor. E mostrando ao alunado que no Nordeste existem poetas bastante interessantes, já vai despertando também o interesse deles de fazerem novas pesquisas, irem atrás, né, de novas poesias, de descobrir. Aqui nós temos o poema de Patativa da Saré. Poeta universitário, poeta de academia, de rico vocabulário, cheio de mitologia. Se a gente canta o que pensa, eu quero pedir licença, pois mesmo sem português, neste livrinho apresento o prazer e sofrimento de um poeta camponês. Então, assim, esses dois poetas que eu trouxe aqui, eles são do Ceará. Mas aí você pode explorar vários outros poetas, vai depender do seu interesse, do seu objetivo. Aqui eu quis frisar os poetas nordestinos, pois nós estamos no Nordeste. Então, depois de mostrar todos os detalhes, todas as características do gênero textual poema, chegou a hora do alunado produzir um poema. Então, a professora irá deixar os alunos à vontade para que eles construam um poema com as características dadas, né? Com versos, rimas, estrofes, ou também possa ser que o aluno tenha interesse de fazer um poema concreto. Vai depender do interesse dele, né? Da criatividade dele. A professora deixa os alunos à vontade, né, durante a aula para criarem o poema. Depois do poema produzido, é hora de ler o poema na sala de aula para os colegas. O aluno ele vai ficar bastante feliz diante de todos para ler,
principalmente aquele que acertou nas rimas, conseguiu rimar perfeitamente. E são vários poemas engraçados que saem na hora, é bem divertido esse momento. E depois da produção, da leitura, vem a confecção do mural de poemas. Nesse momento, o professor estará, com os alunos, orientando, porque o professor ele sempre é o mediador. Ele seleciona junto com os alunos os melhores poemas, os melhores que eles acharam, mais interessantes, mas geralmente eles gostam mais dos poemas que são rimados, que chamam mais atenção. Poxa, ele conseguiu rimar, eu não consegui. Ou então aquele poema concreto que formou vários desenhos assim interessantes. E faz um mural de poemas na sala de aula e convida os alunos de outras turmas para conhecerem o mural de poemas criados. Pode também fazer um lanche com os alunos nesse momento, ou então dar pirulito para quem for visitar. É um momento bem interessante, bastante interativo entre eles. Aqui no final são as referências que eu utilizei, certo? Espero que todos tenham gostado da maneira como eu sugeri aqui de trabalhar o gênero textual poema para a construção do mural de poemas. Obrigada e até mais.